Ai, sua linda. Seja muito bem-vinda, Sayonara Linhares, minha amada mestra. Oh, obrigada, Tânia querida. É um imenso prazer estar aqui com você, nesse movimento que é muito precioso, fazendo parte desse teu movimento, desse teu trabalho, que está ajudando muitas pessoas, muitos seres. E eu estou muito honrada de estar aqui. Obrigada pelo Ai, chamado. lindeza do meu coração, de verdade, não só como professora, como pessoa, né? Você é uma amiga pessoal, uma irmã de caminho. E onde a gente divide tudo, né? A gente sabe que é uma Verdade, da outra. verdade. E esse vai ser um vídeo muito importante, onde nós vamos conversar sobre uma medicina que foi idealizada por você, que é a dança vivencial, e que eu tenho a honra de estar, né, utilizando e aplicando nas minhas alunas, mas que foi aplicado em mim primeiro, que me causou transformações e mudanças para melhor de uma forma irreversível na área de dança. Então, antes de passar para você se apresentar, para quem está assistindo esse vídeo e não sabe quem eu sou a Tânia Salgado, sou uma terapeuta do feminino, tenho especialização em saúde da mulher em várias fases e sou professora de dança que já está chegando a mais de 30 anos, né? Trabalho com danças femininas e no começo, quando eu comecei a dar aula de dança do ventre, as mulheres já vinham doentes, já com esperança de poder receber um acolhimento nessa milenar dança do ventre, que na época nem eu sabia que ela tinha essa função, né, de ser um treinamento biopsíquico para uma mulher entrar em contato com seus mistérios corporais, uma coisa muito antiga, e que para mim naquele momento era simplesmente uma diversão, um entretenimento. Eu queria coreografar e talvez um dia ter uma escola de dança para levar as mulheres para o palco, e só vieram mulheres doentes, não é uma, duas, vieram muitas mulheres doentes, mães das alunas novinhas que chegavam com mioma, em fase de depressão, se separando, e achavam, sentiam que a dança do ventre poderia ajudar. Então, eu acabei fazendo umas pesquisas por conta, isso na década de 80, tinha pouca informação a respeito, mas assim, foi um chamado que eu recebi, né, da minha espiritualidade de estar, né, ajudando essas mulheres, mas eu nunca fui uma grande bailarina, nunca fui uma pessoa com bastante flexibilidade corporal, nada disso, eu sempre gostei de ginástica. Então, eu tive aquela dificuldade de estar espontaneamente ali dançando, sabe? Sempre assim, tem que estudar, eu preciso fazer um curso disso aí, tenho que ficar treinando, impondo, né, os movimentos para o corpo. E a dança vivencial, eu me lembro que o módulo Natureza da Sensualidade foi um módulo que eu fiquei na tua casa um dia inteiro. Eu fui para Sim. fazer ele particular e você simplesmente passou do almoço, da janta, tudo ali, dando exercício para Tânia. Alguns exercícios eram quase que, tipo, parecia um castigo, né? Que eu tive que ficar. Você só faltou fazer eu cortar a grama e pintar uma parede para eu poder me concentrar e me soltar. E eu me lembro que eu mostrava para você uns movimentos automatizados, bem femininos, bem delicados, e você ali, sabe? Será que isso é legítimo? Será que isso é genuíno ou ela quer fazer coisa bonitinha? Então ali eu aprendi bem a diferença entre o bonitinho e o técnico e o genuíno. E a hora que você percebeu que aquilo era genuíno mesmo, que foi uma hora que você me filmou, que é um vídeo que é muito especial para mim. Você jogou umas luzes e filmou minha sombra dançando, né? E ali eu percebi, nossa, que bonito, né? Que interessante que ficou, sendo que eu sempre me sentindo muito insegura para fazer improvisação. E a partir dali eu treino até hoje, todos os dias, né? De ouvir a música e ser eu mesma, e me ver eu mesma, e me filmar para eu entender melhor
sobre mim mesma, né? Então, isso fez muita diferença para mim. E aí é que eu quero que você fale agora um pouco sobre a tua bagagem, sobre a tua trajetória como professora de dança. Nossa, então, vamos começar. Meu nome é Sayonara Linhares, eu tenho 45 anos, sou mãe de duas filhas lindas, a Indra e a Calissa, uma tem 24 e a outra tem 11 anos. Bom, a minha trajetória com a dança, na verdade, começou aos 9 anos de idade, dançando na garagem de casa e pedindo na secretaria das escolas que eu estudava para fazer a apresentação quando tinha os talentos, né? Então eu ia lá, eu quero me apresentar, mas tu dança? Danço! Dançava em casa. Então era bem uma época que eu dançava todos os dias, porque fazia parte do meu brincar, né? A minha brincadeira era dançar, brincar de elástico, sabe, brincar de boneca. Então eu fui uma criança muito lúdica, tanto sozinha quanto com o coletivo. E ali eu fui seguindo, né? E depois eu fui baliza de marcha, então eu sempre gostei dessas atividades na escola. E daí, quando eu fiz 14 anos, eu tinha uma paixão absurda pelo Oriente, pela China. E eu dizia para minha mãe e para o meu pai, eu quero fazer arte marcial, mas eu quero Kung Fu. Eu não quero karatê, eu quero Kung Fu. E daí a minha mãe conseguiu convencer o meu pai, eles me botaram aos 14 anos numa escola aqui em Florianópolis, na Vadocan, e eu fui aluna do Luiz Augusto Worm durante anos de Kung Fu. Tive também outros mestres, como o Rogério, também, que é amigo e contemporâneo do Luiz. E com o Rogério eu passei a minha gestação treinando Tai Chi Chuan, da gestação da Indra. Então foram 27 anos da minha vida, ininterruptamente, com as artes marciais. E fui bicampeã brasileira várias vezes, em várias modalidades, eu era competidora. Então, o meu corpo sempre foi talhado para a arte, né? De certa forma, eu lecionei também, dei aula, né? E aí começou os meus estudos com a medicina tradicional chinesa através dos 14 anos, com as artes marciais e com as ervas a partir dos 12 anos de idade. Eu era autodidata, eu gostava de estudar medicina. Aí pegava os livros, teve um dia que parou uma pessoa lá vendendo os livros de medicina, de ervas e tal, medicina natural. Eu infernizei meu pai para comprar o livro, e esses livros me acompanham até hoje, estão amarelinhos, assim, sabe? E o mais engraçado é que esses dias eu fui olhar, tem o que eu grifava de importante de lápis, né, de grafite. Foi muito emocionante eu rever isso. Então, a medicina faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente dentro de uma consciência de criança para adolescência. E a dança cigana também, né? Eu fui professora da parte prática clínica de acupuntura no CIEP também durante muitos anos. Então, eu sou formada em acupuntura há quase 30 anos também. Uau. Dentro desse processo, tive vários mestres que fizeram parte dessa formação, como o Marcelo Fábio Oliva, o mestre Li Xundi, o mestre Li Shen. Então, a gente tem vários professores aí, entre outros, que fazem parte dessa minha formação e que são extremamente importantes. E quando eu estava fazendo faculdade de enfermagem, eu vi um cartaz na faculdade sobre dança cigana da Virginia Giano, Vi. a qual me iniciou nesse processo todo, e a qual eu tenho o maior carinho sempre. Sim. E ela foi o portal que me abriu para as danças ciganas. E a partir dali, eu me apaixonei e comecei a me dedicar às danças ciganas, né? E hoje eu tenho um curso de formação em cultura e danças ciganas. Já formei vários profissionais que estão aí no mercado, viajei para vários estados também dando esse curso no formato de aprofundamento. E conheci pessoas maravilhosas também, a qual, né, faz parte da minha vida e você é uma delas, Tânia, com certeza.
Que que eu tenho como agradeço família espiritual também, que são também. a família aquela que a gente escolhe, né? Que a gente tem a oportunidade de escolher conscientemente. Sim. E, e hoje a Casa Z, que é a instituição também que eu carrego desde 2009, que também teve várias pessoas muito importantes na construção da Casa Z comigo e que eu guardo elas no meu coração com muito carinho. E honro cada uma delas, porque cada uma delas deixou um legado, deixou sua marca, deixou a sua essência na Casa Z. Sim. E hoje a gente também tem o curso internacional, que é o curso de aprofundamento para professores em cultura e dança Rumá. E dentro desse espaço de tempo aí, dança cigana, né, todo esse apanhado de medicina que eu já tinha absorvido, surgiu a dança vivencial, com o intuito realmente de separar, no caso, a questão étnica das danças ciganas, né, do que é realmente etnia, e de trazer uma medicina para todos, para todes, para todas, Uhum. né, que englobasse a dança como ela foi gerada no início, como ela foi criada no início, que é um meio onde as pessoas entram em comunidade, dançam igualmente entre si, sem competição, sem mais, sem menos, onde crianças, idosos, adolescentes, adultos podem fazer parte, e também a dança como sua essência primordial, que é essa oração em movimento para o universo. Isso. Então, a dança vivencial, ela tem esse intuito de trazer a cura de uma forma suave, de uma forma intensa, de uma forma profunda, de uma forma também a romper os padrões e de uma forma também que a pessoa encontre a sua essência primordial, a sua assinatura no mundo, Isso em aí. que ela está habitando no hoje, no aqui e no agora, porque somos seres mutantes e o que somos hoje não vai ser o que seremos amanhã, com certeza. Sim. E uma coisa que eu quero, sabe, uma observação, deixar aqui gravado. Nós duas somos duas profissionais que trabalham com dança e que foram criticadas por misturar com o espiritual. E a minha pergunta é: como separar o espiritual de alguém dançando? Exatamente. Aí eu vou entrar numa teoria muito profunda e de vários povos muito antigos, como os povos africanos no geral, pegando todos os países africanos, né, que engloba, né, esses movimentos ali, desse movimento chamado África, a China, o Japão, né? Dentro da medicina chinesa, a gente tem uma máxima que diz assim: para você tratar e trazer a cura para um paciente, você jamais vai separar espírito, mente e corpo. Partindo dessa premissa, uma pessoa que dança sem o seu espiritual, sem o seu mental, ela não dança o que ela é. Ela dança algo caricato, algo que é copiado e jogado. Aí as pessoas perguntam assim, Saio, mas as danças folclóricas, elas são repetições de passos, mas quando a gente vivencia aquilo na comunidade, fazendo essa comunhão, que isso só acontece quando os espíritos se reencontram e se unem num bem comum, o que é cadenciado, na verdade, deixa de ser cópia. Passa a ser uma expressão única, mesmo que os passos seja para frente e para trás, para um lado e para o outro. Cada um vai ter essa essência que vai contribuir para esse todo em comum e que vai ser elevado nessa conexão céu e terra e homem. É se manter inteira, mesmo imersa no coletivo. Exatamente, porque a gente não é nada sem o coletivo.
Os povos antigos sabiam disso. Sim. E hoje a nossa sociedade está muito segregada em tudo, né? Tem uma frase de Arnaldo Antunes que eu gosto muito, né? Uma música dele, que ele dizia nome não. A música toda era nome não, tan, 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 nome não. E isso é muito interessante, se a gente for pensar, né? E a gente vê na própria musicalidade da MPB o quanto esse povo aí que também já está partindo deixou um legado de pensamentos libertadores e não segregadores, não misóginos, sabe? Que intera o ser humano como ele é. E a gente tem que pensar na dança como algo divino, como algo que vai ancorar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito para uma conexão, para que a gente consiga se libertar de tudo que está acontecendo e dessa segregação que a sociedade está nos impondo. Sim. E como é amedrontadora a originalidade, né? Para muitas pessoas, quando a gente realmente disponibiliza uma ferramenta, um exercício, um momento que seja uma vez por semana para ela ser ele, ser realmente original, como é amedrontador para a grande maioria dos seres humanos acessar esse lugar, porque já existe um sentimento ali de um medo mesmo, um terror mesmo, de tudo que vai cair por terra, né? Quando você acessa a sua originalidade, né? E eu percebo que é isso que afasta, né, algumas pessoas desse tipo de trabalho, que preferem ficar mais na superficialidade, repetindo, assim como a gente repete tudo, mas outras pessoas sentem uma atração e às vezes nem se dão conta de que procuram esse tipo de trabalho porque precisam acessar sua originalidade para se reintegrar ao seu espiritual. Então não é que a aula vira um ritual religioso, algo desse tipo, mas existe a possibilidade de acessar a partir do corpo, da originalidade desses vários eus, e começar um processo de purificação, de reintegração que é nata do ser, né? E é com segurança, porque eu fui percebendo que a partir do corpo é muito seguro esse tipo de resgate. Não é algo agressivo, ele é seguro, né? E as pessoas têm que entender, por mais que elas comecem na dança pela técnica, mas se elas seguirem dançando, vai chegar uma hora que elas vão precisar ter a vivência no corpo, botar a dança de uma forma orgânica no corpo. E se a pessoa começa de uma forma mais orgânica, daqui a pouco ela vai precisar apurar a técnica. Então, nós vivemos no mundo dual. Se a gente começa por um polo, a gente vai ter que experimentar o outro ao longo da vida, até a gente entrar no caminho do meio, né? Isso já dizia Lao Tzu. Então, a gente vai experimentar, porque somos parte dessas duas polaridades. Somos filhos de pai e mãe, né? Somos conectados a céu e terra, somos o caminho do meio, né? Então, se eu nego um lado, eu desequilibro o outro. Se eu vou mais para o outro lado, eu também vou acabar negando o outro. Isso gera um desequilíbrio orgânico. Claro. As plantas não fazem isso, os animais não fazem isso. E nós não somos diferentes da nossa fauna e flora. Tanto é que precisamos delas, para nos manter no eixo de equilíbrio, né? Para a gente também manter e fazer a manutenção da nossa saúde. E os momentos que a gente está vivendo hoje na humanidade está pedindo para que a gente se volte para Gaia, que se volte, que olhe mais para o céu, que observe mais as coisas, que seja espectador de si mesmo. Mas para ser espectador de si mesmo, nós precisamos ser espectadores da própria natureza, que clama por nós, como ela faz com todos os seres vivos. Para a mãe natureza, para a terra, ela não faz diferença do humano para um animal, para uma planta, para um ser
tudo é vida, toda vida é importante, toda vida tem o seu valor. Sim, esse resgate do ancestral é fundamental para um futuro de qualidade e seguro para a raça humana, né? Exatamente. E a dança vivencial, ela faz esse chamado para as pessoas. Se deixem curar. Vamos ver quem você realmente é. Gente, Não tenha medo de ser quem vocês são. Exato. Seja você, ninguém é sempre 100%. A sociedade pede que a gente sempre esteja sorrindo, arrumada, bonita, a gente tem que ser magro, tem que ter um padrão. Quebrem esse padrão, isso nunca existiu. Sim. Sabe? O ser humano tem que ser o que ele é, tem que estar bem no corpo que ele habita, tem que ter o seu corpo como templo. Porque é o veículo, nosso veículo sagrado de evolução, é a nossa casa sagrada do nosso espírito. Então, se eu estou gordo, magro, se eu sou alto, baixo, se eu sou franzino, se eu tenho características diferentes, isso é um dom. Não temos que ser todos iguais dentro deste templo que nos ocupa. Nós nos ocupamos. Se a gente for ver as arquiteturas, nenhuma é igual. A casa que a gente ocupa não é igual à casa do vizinho. Sim. E estamos habitando um templo também. Uma casa que um dia a gente vai se despedir dela. Sim, isso é fundamental entender. Que é Então, uma esse experiência carinho por única. exatamente. Então, esse carinho por você, como um todo, espiritual, mental e físico, é importante para um sucesso em qualquer área que você esteja. Não se dissocie espiritual, mental e físico, nem para dança, Sim, nem para o trabalho, porque a gente precisa voltar a se humanizar. sim. Nem no É sexo, urgente. né? Que o ocidental tem muito essa coisa do sagrado e o profano, e quando também a gente usa muito o termo, eu que uso muito o termo de sensualidade para cura, que as pessoas ficam chocadas, falam assim, nossa, né? Como assim? Autoconhecimento, saúde e sensualidade, né? Então as pessoas enxergam tudo dissociado, né? E, e é muito interessante que eu percebi todos esses anos em sala de aula observando o corpo de pessoas, principalmente de mulheres, e eu acho que a grande chaga das mulheres é não gostar do próprio corpo. É aí o início de toda intriga entre mulheres e as invejas mais ferrenhas entre as mulheres é de você observar alguém, né, amando ser quem é ou gostando do corpo que habita, do jeito que é. Daí dá mais raiva ainda, falando, nossa, eu aqui me sacrificando, fazendo uma infinidade de procedimentos e tudo, e a outra pessoa está muito bem do jeito que ela é. Então isso eu acho que é a grande chaga, né? E comecei a perceber que a aceitação gera muita beleza, sabe? Imediata. Muda completamente o rosto da pessoa na hora, assim, e o corpo já começa a se ajeitar no espaço. E os estudos que eu fiz, assim, com eutonia, antiginástica e toda essa nova era do corpo que surge agora com fisioterapeutas e falando de fáscia como quase que um organismo vivo dentro do corpo, a gente percebe não, hoje se constata cientificamente que o corpo ele precisa de autorização para ele achar o equilíbrio dele, né? E isso começa com a autoaceitação dessa inteligência corporal que é muito mais experiente do que o mental lógico, né? Então a dança cada vez mais é uma ferramenta até nessa recuperação de potência de fáscia que precisa de movimentos tridimensionais em todas as direções e muito espontâneos. A dança passa a ser reconhecida como uma das medicinas mais completas, né, para a recuperação de autenticidade corporal e automaticamente saúde. Então, a próxima pergunta que eu quero te fazer é que eu, particularmente, por ser uma terapeuta do feminino, eu ajudo mulheres intelectualizadas, modernas e urbanas que já têm um masculino muito potencializado, que já são mulheres que realmente estão aí recuperando o tempo perdido, né, das mulheres poderem estar onde quiserem, no social, no político, né, protagonismo financeiro, elas já estão bem yang e seguindo modelos mentais
que já estão ultrapassados. Então, ela acaba tendo um masculino tirânico em relação ao feminino dela, orgânico, ancestral. Então, essa é a mulher que me procura, né? Então, eu falo muito de alma feminina, mas não existe uma alma feminina sem a alma masculina. São duas polaridades que estão integradas e interagindo o tempo todo. Mas eu divulgo muito a dança vivencial como um resgate de alma feminina. E eu queria que você complementasse isso, porque na verdade ela não trabalha só a alma feminina, né? Inclusive, como que você vai aprender a dançar se você não tem ritmo, não faz contagem, que é algo bem racional, lógico, você nem começa, né, a dançar. Você está ali fazendo movimentos, sei lá, animais do seu corpo, e não está coerente com a geometria sagrada do som. Então, fala um pouquinho sobre a dança medicina nesse lugar, que não é, a gente não consegue trabalhar uma coisa só, né? Sim, a gente não consegue trabalhar uma coisa só. Então, a gente vai voltar um pouquinho na história e entender o que é muito importante a gente entender que tudo começa na África, tá? E estamos no Brasil, onde fomos também colonizados pelo povo africano, que é um povo altamente inteligente, é um povo altamente culto, que trouxe muita cultura aqui para o Brasil. E isso foi banalizado, isso foi mal falado, e as pessoas não têm este conhecimento, e este conhecimento ele tem que voltar a existir. E as pessoas têm que entender que muita sabedoria veio dos nossos ancestrais africanos. Sim. Certo? Então, o povo africano pré-colonizado, tá? Principalmente, tudo surge desse sagrado feminino, dessa mãe divina, tá? Então, o feminino sempre foi cultuado de uma forma primorosa, né? O masculino, ele é o protetor, né? E essa questão de gênero para o povo africano pré-colonizado não existe. Começa por aí. E a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas de gênero, Sim. Né? Então, para entender isso, a gente tem que entender lá atrás na história, principalmente dos povos africanos e dos povos mais antigos também, onde os corpos eram sagrados, não importa como eles viessem ao mundo, né? Na Índia, a gente vê uma cultura totalmente diferente. Uma pessoa que nasce aqui para nós com uma deficiência física, para nós já é uma pessoa inválida dentro da nossa sociedade em que fomos criados, né? No hindu, não. É um povo sagrado, é um semideus que desceu para a Terra. Então, a gente tem que observar o que a sociedade nos implanta como verdade. Porque a gente não quer ser único, na verdade, ao mesmo tempo quer. Mas a gente não quer ser o quê? Rejeitado. Sim. Né? Então, para esses povos orientais, se você não está de acordo com a sua cabaça geradora, sua matriz, que é as suas ancestrais, independente se é homem, se é mulher, se são todos, todas, todes, você não encontra a sua verdadeira identidade. Porque a gente tem que ser grato por essa mãe que gerou, por esse pai também que deu a sua semente. E é o suficiente para quem não tem contato, essa cura ela tem que existir, né? Para o povo chinês, yin e yang não é um sem o outro. Então, a gente não pode trabalhar a dança focando no feminino somente, sem falar do masculino, porque daí a gente entra numa patologia lá na frente. Né? Por mais que você trabalhe com o sagrado feminino, as mulheres têm que entender que o seu corpo também é feminino e masculino. Claro.
né? Pepeu Gomes também cantava essa música, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino, Sim, né? Então, na verdade, nós somos todes. claro. Os corpos, eles são sagrados porque eles têm essa dualidade que nos proporciona viver luz e sombra. Um artista plástico, um artista que pinta, ele trabalha com luz e sombra o tempo todo. Se não tiver luz e sombra, não tem desenho, Claro, e não não tem tem dança. escultura, E não tem dança não tem também. dança. Uhum, uhum. Imagina, eu preciso da noite para descansar, mas eu preciso do dia também para me recarregar, para me nutrir, na verdade. A gente recarrega à noite. E se a gente não abraça a noite, a gente adoece. Se a gente não abraça o dia, a gente adoece. Então, temos que entender para qualquer trabalho que façamos, independente se seja dança, se seja a papelada, lidar com papelada, quem lidar com papelada, se não tem uma sensibilidade gentil também, a pessoa se petrifica, porque papel deixa de se humanizar. Sim, Tem que ter um equilíbrio para tudo, sim. senão nós adoecemos. A natureza é assim, a natureza das coisas, as plantas, os animais, eles não resistem a essa dualidade. E por não resistirem a essa dualidade, há um equilíbrio no ecossistema deles em si, né? Claro. E Então a gente tem que observar isso e a gente tem que começar a quebrar padrões de gênero. sim, essa palavra, para algumas pessoas ainda fica um pouco, é, fica um pouco mais, fica confuso, né? O gênero e polaridade, porque o gênero é um papel social, tanto que ser Que mulher foi, no Brasil não é ser que mulher foi no imposto. Japão. A gente tem Exato. mitos diferentes, e o que é ser mulher hoje não é o que ser mulher para nossa tataravó. Então, são comportamentos e possibilidades, permissões e não permissões sociais, né? Essa coisa de, se você não tem um cabelo comprido, você não é feminina. Mas o gênero são aspectos do universo. Então, por exemplo, o feminino do corpo, ele está concentrado na pelve, ele está concentrado no cérebro límbico, mas isso existe no homem também. É que a mulher Mas tem órgãos, mas sim, só mas tem aí eu vejo assim, Tânia, olha só, quando a gente fala. fala, a questão de gênero foi uma coisa imposta pela sociedade. Claro, é um Quando a comportamento gente, social. exatamente, é isso que eu estou falando. Quando a gente vai estudar os povos antigos, os povos africanos pré-colonizados, para eles gênero não existia. Sim. Essa questão de gênero não existia. A Uhum. mulher tinha a mesma importância que o homem, No tinha Egito também. sabe, tinha essa troca de papéis. Sim, Tu a gente vê isso entende? no Egito, né, com faraonas, engenheiras navais e tudo, e elas tinham deusas, mas elas também se iniciavam nos deuses. Então, elas poderiam, se elas tivessem a capacidade de atuar naquele ponto ali, ela era aceita, né? Realmente, a Cada África é muito ser, avançada, né? cada África em geral. ser, Tânia, vai ter uma essência única no universo. É como uma rosa. Uhum. Cada rosa vai ser única. Não importa, não são todas iguais. Umas vão ter mais pétalas, outras vão abrir, outras não vão, outras vão abrir Uhum. mais, outras vão abrir menos, outras vão ser maiores, outras menores, não importa se estão no mesmo arbusto. E vão ter essências específicas e propriedades também ali, cada cor de rosa, Uhum. sabe? Então, a medicina ela é muito sábia. Dependendo do solo que ela for plantada ou replantada, ela também vai ter uma mutação. Então, somos seres mutantes, né? E a gente precisa entender o que é imposto pela sociedade. Por isso que a gente não pode se distanciar do espiritual, se distanciar do que é divino. Porque quando eu pego esse divino e entendo esse divino dentro de mim, algo se abre dentro desse chácara cardíaco. A flor, ela começa a abrir, né, a brotar. A mesma coisa da sensualidade, a gente
leva a sensualidade muito para o erotismo, mas a gente não vê que na natureza várias coisas são sensuais. Uma criança pode ser sensual, ela também seduz pelo cheiro de bebê. A gente, ai Ah, meu Deus, que é. coisa querida. Os Isso bichinhos, né? Aham. é que a gente erotiza o que é sensual. A gente Sim. não vê o sensual como essa essência primiva, essa É, coisa que nasce contigo, sim. esse perfume, esse aroma, esse teu brilho que é único e que chama a atenção. Nossa, que pessoa interessante. Mas muitas vezes não é no erótico, é o ser que está resplandecendo. A criança tem isso. É Sim. o brilho da alma daquele ser. Isso, para mim, é sensualidade. Claro, é que o prazer está muito atrelado a órgãos genitais, né? E o tantra, que é uma visão humanizada do sexo, que não é o sexo do animal, é o sexo do humano, é sempre transcendendo os órgãos genitais. O prazer, ele está em tudo. E a capacidade orgástica do corpo também. E uma coisa Exato. que eu percebo na dança, que também agregou muito valor para mim, é quando você percebe isso, que você sente o corpo, ele sente o som ali inteiro, ele não fica ali concentrado no genital. E esse também é um treinamento para pessoas que são muito genitais, né? Que prazer é tudo genital, leva toda a capacidade criativa ali para os órgãos sexuais, fantasia demais tudo no órgão sexual, e quando você começa a sentir prazer no todo, vai percebendo que a capacidade orgástica ela é espiritual, na verdade. E aí não tem mais essa separação, né? Muitas sociedades hoje são castradoras. Tu não vai ver nenhuma sociedade de antigamente que fazia esse movimento, sabe? A gente está numa sociedade que é patriarcal e isso mata muita coisa, Uhum, porque a Terra é matriarcal. sim. E os homens que têm esse ditado que servem a deusa, né? Eles entendem isso, né? Eles nasceram de uma cabaça feminina, de um útero. Uhum. Nós somos portais, né? E não é porque eu não gerei um filho que eu não seja portal. Não é porque eu não tenha um útero que eu não seja portal. Porque a medicina chinesa também fala assim: não importa se você perder um órgão, Sim. energeticamente ele vai estar ali. Então você pode potencializar essa energia, mesmo que você não tenha um órgão. Vai sobrecarregar um pouco, mas se você souber trabalhar, você Consegue. é a mesma coisa o membro fantasma. Quando a gente amputa um braço, a gente Uhum, sente uhum, coceira, comichão e não tem como, né, coçar. Por quê? Porque também tá ali energeticamente no perispírito, aquele braço continua ali, uhum. né? Então não é porque uma mulher não gerou um filho que ela é menos mulher por isso. Muito pelo Tá. contrário, não é porque ela perdeu um útero que ela não vai poder fazer um exercício para que também energeticamente essa energia não circule por ali e ela Sim. também não receba este ti que a gente fala, né? Por isso que o primeiro alimento que a gente recebe quando nasce é o prana, é o ti, é o ar que a gente respira. Partindo daí, a gente vê que a gente não se alimenta corretamente porque a gente não respira corretamente. Então, ali também já tem uma deficiência também dentro desse quesito, Uhum. tá? Então, isso tudo eu estou jogando coisa para as pessoas pensarem também nesse movimento, né? Então, dentro da medicina chinesa, se a pessoa perder um órgão, a gente não trata ela como se esse órgão não existisse, muito pelo contrário, para nós esse órgão está ali, energeticamente está ali. Então, a gente trata ele como se ele estivesse também fisicamente, de certa forma, Sim, né? sim. Então, isso é muito importante e a gente tem esse resultado. E isso a gente traz para a dança vivencial, né? Porque não é porque você é diferente, não é porque você falta alguma coisa em você que você não vai ter essa potência também. O trabalho vai ser outro que a gente vai fazer, a gente vai pegar outro Aham, viés. Mas essa potencialização, ela existe também. sim. Sim, e Saio, fala um pouquinho sobre os temas, né, da dança vivencial, porque eu me encantei com o tema da natureza da sensualidade, porque tem muito a ver com o trabalho que eu desenvolvo,
mas eu achei assim sensacional dançar especiarias, dançar as lunações. E como é que surgiu essa ideia, né, de você trazer temas tão interessantes? Tem tema até de dançar meridianos. Nossa, é incrível. Sim, 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 sim. Esses temas, na verdade, é aquilo que eu falei para você, né, Tânia? A dança vivencial, ela foi construída dentro de experiências que eu tive ao longo do tempo e com ensinamentos de todos os meus mestres, que eu honro cada um, tanto da dança quanto da medicina chinesa, quanto os meus mestres também de faculdade. Então, todas as pessoas que passaram e me deixam um legado, né, dentro também da minha vertente religiosa, os meus mestres, eu honro todos eles. E carrego os ensinamentos, né? Então, eu trouxe muito da medicina iorubana, muito da medicina chinesa, muito da medicina hindu, muito dessa medicina também dos sons, né? Porque o som é medicinal, né? Porque o nosso corpo é mais de 70% de água e os nossos órgãos também, né? Tem órgãos que têm mais de 80% de água. Então, o som, ele reverbera e ele traz a cura, né? As especiarias, como é bom dançar experimentando uma especiaria, Sim. trabalhando o teu campo límbico, trabalhando o teu tato, trabalhando a tua degustação, trabalhando a parte sensorial da pele, sentindo essa especiaria junto com o teu templo sagrado em movimento. Isso acaba desbloqueando meridianos, acaba desbloqueando vórtices energéticos, acaba trazendo consciência, acaba trazendo memórias que muitas vezes são memórias afetivas, outras vezes são memórias traumáticas, e a gente traz para esse meio e a pessoa começa a ter aquela eureka, aquele insight, opa, isso eu quero, isso eu não quero. E ali ela vai deixando e se abrindo, né? Deixando as coraças e tendo consciência dos seus ciclos de repetição. E Sim. ali ela começa a tomar outras posturas. A Uhum. questão das lunações para dança, a gente entender os nossos ciclos lunares, a Sim. gente entender que tanto o homem quanto as mulheres, eles são regidos pela lua. Nós mulheres somos mais influenciadas porque temos um órgão oco que enche e Uhum. desenche como as marés, que é o útero, tá? Uhum. Mesmo que não temos, pessoas que não tenham útero, elas sentem a mesma sensação, isso acontece, tá? Energeticamente falando, ali no perispírito, né, no campo mais sutil do ser, isso ainda continua nesse fluxo e influxo, né? Sim. A gente entendendo esses ciclos, a gente percebe que o nosso corpo, como ele é água, como a Terra, o planeta a gente sente esse magnetismo da Lua, tal qual são as marés. Por isso que o nosso emocional também é tão instável às vezes. Por isso, a mulher é muito instável, claro, ela tem um útero que enche e desenche como a Sim. maré, Sim. né? Sim. E isso Aham. influencia na psique. Isso já é comprovado cientificamente, Claro. né? Então, eu estudo a questão lunar desde 2009 com bastante profundidade, até por causa da medicina que eu trabalho, que é dentro desse processo também lunar, e eu uso muito as luas para fazer medicina. E é muito interessante você trabalhar essas medicinas lunares nos ápices lunares. O teu corpo reage de uma forma incrível e o movimento de catarse é muito mais intenso quando você passa por algo traumático que estava nesse ápice da lua. A Muitas lua. vezes acontece. E quando a gente volta para esse ciclo de novo, naquele ápice a gente tem essa mesma influência catártica e muitas vezes a gente não consegue sair desse ciclo porque muitas vezes a gente não observa esse fluxo e influxo que acontece dentro de nós e que está muito ligado com esse satélite, com esse magnetismo. A questão Sim. dos meridianos também, dançar os meridianos, entender onde está esse fluxo de energia no corpo que está conectado com os nossos órgãos internos. Então, quando você faz esse movimento de dança, entendendo esse meridiano que vai afetar esse órgão e consequentemente está ligado com outra víscera e com outro órgão, a gente começa também a despertar o nosso corpo, desperta a nossa mente e
acorda o nosso espírito. E também a gente pode fazer esse movimento também, espírito, mente e corpo. A gente pode começar corpo, mente, espírito, né? O Kung Fu é assim. O Kung Fu Shaolin, ele começa de fora para dentro. O Tai Chi Chuan de dentro para fora. Dentro pra fora, que daí é mais feminino, né? O Aham. Yin e o Yang, sabe? A dança do universo. Então, somos essas polaridades. E a gente não pode negar nenhuma nem outra. Quando a gente nega alguma delas, nós entramos em desequilíbrio de alguma forma. E o Sim, desequilíbrio sempre vai afetar onde está mais debilitado em mim, né? Às vezes pode ser um rim, pode ser um estômago, pode ser um coração, mas falando mais na questão física, na questão mais sutil, pode ser uma tristeza, pode ser uma depressão, pode ser um excesso de medo que está hoje relacionado com síndrome do pânico. sim. Então, a gente tem várias patologias hoje que está vindo com força total e essa onda pós-Covid está trazendo realmente um tsunami de emoções em todos, em Sim. todes, e temos que olhar para isso com muito carinho e muito acolhimento. E já pegando um gancho nesse assunto, que é a última pergunta que eu ia te fazer, que era em relação à estimulação sonora, eu quero te relembrar quando eu comecei a fazer dança cigana com você, que, assim, para mim, muito desafiador começar com uma rumba, assim. E é o gostoso para todo mundo, né? As pessoas gostam de alegria. Colocou música que vai para emoções mais profundas, desanima, parece que tira a potência da pessoa, né? E você ia colocando as músicas rápidas, assim, e eu ali caçando milho. De repente você começou a colocar umas russas com uns lamentos e tal, e aí para mim ficou fácil os lamentos. E eu lembro que você sentou e falou: caramba, mas é natural. A melancolia estava mais fácil para mim. E aí eu comecei pela melancolia, que é algo que eu gosto eu acesso potência. Quando eu escolho músicas para eu dançar, eu prefiro músicas que tenham um fundo melancólico, mesmo que depois fique alegre. Por quê? Porque é mais fácil para acessar. Eu acesso mais fácil essa emoção. E existe um preconceito em relação às emoções. Todo mundo quer só alegria, todo mundo quer dançar só a lua cheia, né? Nas lunações eu gostei mais de dançar a lua minguante. Então é muito interessante esse ensinamento do povo cigano, que você já tem bastante familiaridade, que eles dançam todo tipo de emoção. Mesmo a Sim. rumba que é alegre, a letra é uma lasqueira. Na verdade, ele tá contando ali que deu tudo errado e joga na rumba, tipo, vamos ressignificar isso, bola pra frente. E às vezes a música melancólica tá falando de amor correspondido. Então, Sim. porque foi muito para dentro. Aliás, as músicas ciganas, quando rolou a paixão e o amor correspondido, fica lento. Não é tão, vamos bater, não é aquela bateção de saia, né? Então você tem Sim. que ter gestuais muito mais intensos e você tem que ter mais familiaridade com o profundo para poder dançar. Então eu queria que você falasse sobre isso, porque isso é muito importante, né? A gente não pode ficar no raso. Precisa acessar, né, a profundidade, até porque estamos procurando o original e o autêntico aqui no caso da dança vivencial, né? Não pode ter medo das experiências que são consideradas ruins, se é que tem alguma emoção ruim, né? Na verdade. Na verdade, todas as emoções, elas estão atreladas aos órgãos e vísceras, né? Então, a gente tem que observar que passar por essas emoções é natural para que a gente desperte uma consciência. O que é patológico dentro da medicina chinesa é que você permaneça nessas emoções, né? Uhum. Que muitas vezes o órgão pode ser lesado e você passa a viver mais essas emoções intensamente e não sair delas. E às vezes você pode se decepcionar e pode vir de fora para dentro e Uhum. lesionar esse órgão. Uhum. Então, não tem nada demais você se entristecer, não tem nada demais você se preocupar, não tem nada demais. O que é patológico é você permanecer, se preocupar com tudo, ter medo de tudo, estar sempre triste, né? Ou muito eufórico sempre. Então, ao longo do dia, a gente experimenta várias emoções. Isso é a nossa roda de samsara, como falam os hindus, né? As nossas vivências para que a gente consiga despertar. A gente faz sempre as mesmas coisas num ciclo ininterrupto para ver se a gente consegue. Opa, estou vivendo um looping, né? O som,
em várias civilizações antigas, né? Eu falo da África, né? Porque engloba muitos países que estudam isso e que aplicam isso até hoje. Um exemplo disso é o Egito, tá? A música, ela tem um cunho em alguns países também ali, né, que a gente chama assim, os países iorubás ali, né? Eles têm a música dentro do sagrado sempre. O som, ele acessa campos magnéticos que fazem com que as nossas moléculas elas mudem, elas entrem em mutação. E elas também trabalham a musicalidade, os sons, eles trabalham com os humores do corpo, Sim. Atingindo diretamente os órgãos internos. Exato. Tá? Então, isso é medicina pura. Então, tem um ditado que fala assim, você quer ver como está o governo do seu país? Observe a música que é atual naquele momento. Então, os sábios sabem que a música cura e a música também serve para governar. Uou. A música serve para acalmar e a música também serve para gerar caos. Ela gera comportamento. Ela gera comportamento. Ela gera movimento. Sim, exatamente. A música também, quando entra, os hertz de frequência, os solfejos, isso é medicina pura. Pura. E as pessoas não entendem. Cuidem com o que vocês ouvem. O verbo é som, cocria energias, né? Então, cuidem com o que é proferido, né? Aquele velho ditado, peixe morre pela boca. Isso é um ditado antigo, né? A boca fala que o coração está cheio, e é verdade. Sim. Isso é uma verdade. Desculpa, não foi o que eu quis dizer. Foi sim. Só você não teve coragem de falar isso. Exato. Mas tudo bem. O que está por detrás dessa sua palavra que isso importa? Você precisa de ajuda? Você não precisa? O que está acontecendo com você? Muitas vezes a pessoa profere algo que não é com você. É um grito de socorro. Sim. E você foi a bola da vez, muitas vezes. Sim. Né? Então a gente tem que observar e sair da zona de julgamento também. Então a música ela serve e já estão a medicina alopata já está entendendo essa questão do som, né? As cores são som em vibração. Então a gente tem que entender que tudo é magnético. Nikola Tesla já falava sobre isso, né? Então a gente tem que entender que somos energia e a música é um veículo fundamental para que a gente encontre um equilíbrio e também utilize para que a gente se cure de patologias sérias. Sim. Porque o nosso corpo é água e o som vibra as moléculas de água e muda as moléculas de água. Sim. A gente poderia, assim, falar sobre várias coisas em relação a isso, né? Então, e tem muitos livros bons falando sobre isso. Um deles é Música Árabe, da Márcia Dibi, né? É um livro bom que ela traz essa medicina no livro dela, né? Então, é uma leitura que eu recomendo para vocês começarem a entender um pouquinho do que eu estou falando, assim, quem é do mundo da dança, né? Aí que nos conhece, porque dança árabe, né, a maioria já passou, e a dança cigana também bebe dessa fonte egípcia também, e entre outros países aí do Oriente, né? Sim, o músico oriental, ele estuda, além da música, ele estuda arquitetura, ele estuda filosofia, ele estuda geometria sagrada, e a hora de dançar, a gente nem tem noção de quanta coisa tem nesse som, né, que vai reverberar na gente. E aí, quando chega um aluno, assim, que nem o teu caso, né, Tânia, que a gente, eu observo muito, né, quando eu coloco um som dentro da dança vivencial e aquele aluno não desenvolve, eu volto para o que é mais confortável para ele. E depois eu vou apertando até chegar onde realmente ele vai ter o desconforto. Eu sei. Porque a música, ela cura, né? Eu já tive aluno que saiu comigo da aula, obrigado já, mas tá tudo bem, objetivo atingido, é isso mesmo. Tirou da zona de conforto. Saiu da zona de conforto.
você tira Porque mesmo. assim, nem sempre tu vai gostar da matéria que o professor vai dar, lamento, Sim. mas é papel do professor, né, do facilitador, te guiar para a estrada que vai te levar a um processo de cura. E de E essa cura autotransformação. sempre é mútua, porque o Sim, aprendizado também é do professor, é do facilitador, é do aluno, porque são dois corpos coexistindo com o universo, né? Quando um ou dois estiverem ali, eu também estarei. Então, a gente forma uma tríade, sim. né? A gente coexiste, né? A gente troca. Então, o aprendizado sempre é mútuo para os dois lados. É um Né? sacerdócio, E né, esse esse papel, trabalho. ele sempre vai ser mutacional também, Sim, né? sim. Isso é lindo de ver. Isso é o universo, somos eternos aprendizes e o som faz parte de tudo na nossa essência, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então, os sons, o som, ele cria a geometria sagrada. O universo tem o som, dance o som do seu coração. A gente tem o mesmo pulso eletromagnético do universo. O trabalho da Nosso Maria. coração bate como o universo. Sim, sim. A dança terapia, a Maria Fuchs, ela descobriu isso quando ela começou a dar aula para surdos mudos. Ela percebia que eles tinham mais ritmo do que os que ouviam, porque entrava em contato com o pulso do coração. E o pulso do coração seguia a vibração que eles sentiam nas paredes e no chão do som que eles não ouviam. Exato. Né? E aí ela chegou a essa conclusão: não existe impedimento para você entrar em contato com a dança das esferas, né? Não existe Enquanto o impedimento. corpo estiver Exato. vivo. Uhum. Exatamente. Sim. Né? Enquanto a gente estiver habitando, porque o nosso corpo é água. Se você realmente querer se conhecer e parar, relaxar, você vai sentir o seu pulso. Você vai sentir o seu ritmo. Cada corpo tem um ritmo, isso tem que ser respeitado. Nem todo mundo tem que ser sempre over, nem todo mundo tem que ser sempre, sabe? Cada um vai ter uma cor, vai ter um sabor, vai ter um tom, vai ter um cheiro, e isso vai ser único, isso vai ser divino. Sim. Então temos que entender, não temos que ser igual a ninguém. Ser único é divino e somos único aos olhos do universo. Lindeza. Saio, ó. Gratidão por você ser quem você é, por você ser minha mestra, por você estar aqui disponibilizando esse teu saber, tua experiência e esse teu método tão lindo, que eu tenho a honra de trabalhar uma partezinha dele. Oh, meu Deus! E agora a gente vai ter o curso de formação em dança vivencial e você vai fazer parte do quadro de Nossa, professor. que honra, que honra, que honra. Então, um beijo no teu coração. Beijo, amor, gratidão por você ser quem é, por ter esse trabalho maravilhoso, único com os seres dançantes, com essa parte do feminino que é para todos, para todas, para todes. E esse masculino sagrado também, que tu honra tanto no teu trabalho, que é para todos, para todas, para todes. E obrigado por ser minha amiga, Eu que agradeço, é uma honra. amada da minha vida. É sempre uma honra, é sempre uma honra.